Rodrigo, a mais famosa frase de Nietzsche é Deus está morto. Uhum, Essa é uma frase aí bastante impactante. uhum. E eu queria que tu falasse a respeito dessa frase, dessa sentença de Nietzsche e as implicações dela na filosofia de Nietzsche, na nossa vida Tá. moderna. Bom, primeiro, Nietzsche não prega uma postura ateísta. Reflexão sobre religião resulta das reflexões que ele tem em cima dos deuses da religião. Porque os deuses da religião, eles têm certas normas, têm cartilhas, mandamentos. Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Isso é o certo, isso é o errado, isso é bom, isso é mal. Mandamentos, etc. E aí, quando ele investiga esses interesses desses deuses, ele vai perceber que por detrás disso existe o interesse de um homem, na verdade, que inventou aquele personagem para poder atender seus próprios interesses. Então, por exemplo, quando você tem a igreja ou a religião tal falando ó, não roubarás, né? Religião cristã, tem um dos mandamentos, não roubarás. Aí você pensa, tá, não roubarás. Por que não roubarás? Roubar, você pressupõe já que alguma coisa, um indivíduo pode ter posse de um objeto. Ou seja, conceito de propriedade. O conceito de propriedade, o ser humano que inventou, não existe isso na natureza, vamos dizer assim. Né? Você que inventa isso porque convém a você que as coisas possam ser suas, então o lar possa ser seu, mas isso é uma invenção humana. Né? E aí, quando você vê os deuses ditando as coisas que o ser humano tem interesse, aí você começa a falar, bom, parece que tem um homem ali que está por trás que criou isso aí, né? E aí você vê que tem coisas também, por exemplo, ligadas a se não fizer tal coisa vai para o inferno, aí o Deus que quer ser louvado o tempo todo, você tem essa coisa de ajoelhar em milho, você tem essas ameaças constantes, né, aí você tem a cultivação do sentimento da culpa, né? Que isso é muito explorado também. E se você transportar essas características para um ser humano, ou seja, de alguém que deseja, ó, se você não fizer o que eu quero, você vai para o inferno, se você não me louvar, não sei o quê, seria a figura de uma pessoa narcisista e fraca, né? Então, quando Nietzsche faz essa reversão para tentar buscar as razões de aquilo existir, ele arranca a cortina e vê um homem fraco por detrás dela que está ditando tudo isso, né? Então, por exemplo, quando eu conheci Dubai, a primeira coisa que eu vi que eu achei super curiosa foi as mulheres usando burca, né? Aí eu falei, puxa, interessante, exótico, né? Eu vou perguntar para o muçulmano por que ela usa burca, né? Aí o muçulmano falou assim, porque ela não pode ser desejada por outro homem. Falou uma coisa assim. Aí eu pensei, né? Da onde vem? Pensei nietzscheanamente, né? Pode ter sido alguém que está casado com alguém, tem um ciúme. Aí fala, pô, seria legal se a minha mulher cobrisse o rosto dela. Mas se eu falar que eu tô com ciúme, ela não vai adiantar. Aí eu vou lá, escrevo um livro, Cria uma regra crio geral. uma regra geral e falo, não sou eu que estou falando, é Deus. Né? Fica mais Então você fácil. tem, exato, aí então você tem as regras dos deuses, você consegue reverter e você chega ao interesse de algum grupo em algum dado momento. Porém, importante frisar, o Nietzsche não está também dizendo que sabe para onde a gente vai, de onde a gente veio, o que é o universo, quem criou. Não, essas questões estão abertas. No entanto, o fato de nós não sabermos nada disso não legitima essas regras. Então, o que ele está criticando são interesses de homens que inventaram isso para uso próprio, para domínio próprio. Então, acho que isso já é suficiente para entender aí que para Nietzsche isso é uma grande farsa, né? Mas Então, não prega a postura ateísta, não acha que tem que acabar e que tem não sei o quê. Você pode simplesmente não participar disso e está tudo bem, ninguém é obrigado a isso. E não tem uma máquina de guerra contra a religião, de jeito nenhum. mas ele era um ateu declarado ou ele, porque eu vi na história dele que os Uhum. pais eram luteranos, o pai dele Sim, era um pastor, né? sim, sim, E aí depois ele tem sim. se rebela de certa É. forma contra esse sistema e ele se auto-intitula como um ateu ou ele É, acreditava em algo? eu diria que, na verdade, se você considerar que
Ateu é aquele que vai negar que existe um Deus desejante que está querendo controlar a sua vida, aí sim, ateu visceral. Agora, as questões de para onde nós vamos, onde a gente veio, o que significa isso aqui, a vida, o universo, os planetas, isso tudo ninguém sabe. Então, se você considera isso agnóstico, aí nesse sentido o Nietzsche seria agnóstico. O que ele negaria seria a existência, o que não faz sentido, né? É a existência de alguém, de uma entidade, ou o que você quiser chamar, que tem interesses que você conduza a sua vida de um determinado jeito. Aí ele sempre vai pegar, putz, mas o fulano de tal lá do passado estava querendo exatamente isso e por isso ele inventou isso aqui. Perfeito. Tanto é que as religiões têm a linguagem humana, falam um idioma humano, né? É tudo humano no final das contas, né? Os conceitos, os valores, né? Perfeito. Então você vê, sempre tem alguém atrás, tem um ser humano atrás.